Cuidado. Cuidado para não deixar os caminhos do Senhor. Cuidado para não ser rebelde contra o Senhor. Para não acontecer de que Deus se arrependa de ter nos escolhido. Irmãos, eu falo isso com muito temor e tremor. Eu espero que isso nunca aconteça. Mas se aconteceu com Saul, pode acontecer conosco. Deus nos escolheu, Deus tinha um plano para nós, mas se nós, de alguma maneira, formos contra Deus, formos influenciados pelos poderes das trevas. Por isso que eu gastei tanto tempo, queridos irmãos, nas últimas 2 reuniões, tentando mostrar para vocês a situação tenebrosa, o poder das trevas que opera nos bastidores, e a gente não fica sabendo, mas tem lá todo um exército, todo um esquema que Satanás armou contra nós. Queridos jovens, nesse momento meu coração pesa. De manhã, para os pais eu vou dar uma palavra bem forte, bem pesada. Eu não sei se todos os pais vão gostar do que eu vou falar amanhã cedo para os pais. Eu vou falar uma palavra muito forte. E agora para os jovens, eu fico preocupado. Fico com o coração na mão. Porque hoje, o que a internet oferece, tantas coisas novas, tantas coisas de curiosidade, os jovens acessam e entram, e muitos de jovens não conseguem mais sair, e o seu coração muda. E se tornam rebeldes contra Deus, se tornam frios, se tornam desinteressados. Alguns ainda conseguem voltar, mas muitos não conseguem mais voltar. Querido jovem, cuidado. Por exemplo, recentemente apareceu na internet uns vídeos que estão viralizando de uma pessoa que foi na casa mal assombrada e foi de quarto em quarto fazendo lá todos os seus rituais, expulsando os demônios. Depois saiu dizendo que limpou a casa. Esse vídeo está viralizando e tem muitos jovens que entram. Eu tenho medo, queridos irmãos jovens, que vocês também entraram e vão assistir, e vão ficar curiosos, vão querer assistir mais. É por essa brecha que o inimigo vai entrar na sua mente e vai contaminar você. Eu falei que tem um versículo, 1 João capítulo 5, fala que aquele que é nascido de Deus, que é o Espírito, o maligno não lhe toca. Se você estiver no seu espírito, o maligno não vai conseguir tocar você. Mas se você, com a sua mente, com a sua emoção, se abrir para essas coisas, por curiosidade, talvez você não tivesse nenhuma má intenção, aí por curiosidade você começa a acessar, daí você acessa de novo, acessa mais um, e você entra e não tem mais volta. Não tem mais volta. O inimigo daí conseguiu capturar a sua mente, sua emoção, e é só um caminho para a destruição. Eu tenho medo. E daí você não volta mais, se torna rebelde contra Deus, porque quando uma vez que nós estamos debaixo da influência dos poderes das trevas, o próximo passo é rebelião contra Deus. Daí o que vai acontecer? Pode ser que Deus diga, arrependo-me de ter chamado tal, fulano. Que isso nunca aconteça. Se protejam, jovens. Por isso que nós gastamos tanto tempo falando dos perigos do www, os perigos da internet, os perigos das redes sociais. Não é porque a gente não tem assunto para falar. É que a gente sabe do esquema que Satanás armou nos bastidores para pegar todos nós. Especialmente as crianças, os pré-adolescentes, adolescentes e os jovens também. Muitos jovens, enquanto estavam em casa com os pais, estão bem, mas quando vão para a faculdade, daí vem o bombardeio intelectual, o bombardeio ideológico. Daí existe a liberdade, a libertinagem. Daí o que existe? Daí tem um bom número de jovens, lamentavelmente, eu fico triste em falar assim, que se perderam na universidade, se entregaram a bebidas, se entregaram a vida sexual, ilícita e assim por diante. E aquele jovem promissor se perdeu para o mundo e hoje está escravizado. Deus libertou esses jovens da escravidão do pecado, trouxe para a vida da igreja, mas esses jovens hoje estão escravizados ao sistema cósmico, ao sistema mundano. É muito triste. Eu oro por esses jovens esperando que ainda possam voltar a encontrar o caminho de volta. Cuidado, irmãos. Às vezes, algumas coisas que nós fazemos, Deus até pode perdoar o pecado, mas o efeito, a consequência, é irreversível. É irreversível. É como alguém, uma criança,
A mãe fala, não brinca com a faca, não brinca com a faca. A criança brinca com a faca e atora o dedo. O dedo, daí ficou sem um dedo. A criança chora, pede perdão. A mãe pode perdoar a criança, mas a criança está sem um dedo. Então, queridos irmãos, uma coisa é o perdão de Deus, outra coisa é o juízo de Deus. É a consequência. Tudo isso, irmãos, a gente está falando porque tem a ver com o nosso galardão no reino. A salvação que Deus nos deu. Essa salvação que Deus levou 4.000 anos para preparar. É a salvação inicial, que nos salva do lago de fogo. Mas também é a salvação que vai nos levar até o reino. Porque 2.000 anos atrás, através da morte de seu filho, ele nos reconciliou com Deus. Através da sua redenção, da sua propiciação, nós somos reconciliados, justificados. Então, Romanos 5,10 fala, se nós quando inimigos fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então essa salvação tem um efeito para a salvação inicial, mas tem um efeito também para uma salvação contínua, que vai introduzir a gente no reino. Agora, com relação aos detalhes, se você e eu vamos participar ou não, depende do nosso viver. Depende de nós, se nós realmente somos obedientes ao Senhor. Não é quanta obra você faz, como Jesus falou, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas é que ele faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mas com relação à igreja como um todo, a igreja vai ser vencedora. A igreja vai pisar na cabeça da serpente. A igreja vai se tornar a noiva de Cristo e a igreja vencedora vai se tornar o exército de Cristo. 2 Pedro 2,5. Vou ler o 4 também. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram antes, precipitando-os no inferno, os entregou, esse inferno já falamos é Tártaro. Aqueles anjos, esses anjos são os anjos caídos que se cometeram fornicação com as mulheres, geraram gigantes. Então Deus os precipitou no Tártaro e os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Então eles estão lá até agora guardando o juízo no grande trono branco. E não poupou o mundo antigo. Que mundo antigo é esse? É o mundo no tempo de Noé. Mas preservou a Noé. Agora vem uma frase, irmãos, que eu acho impactante. Pregador da justiça. E mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Noé e toda a sua família. Noé, sua esposa e seus 3 filhos e suas respectivas esposas foram salvos através da arca. Mas o que eu quero salientar aqui é que Noé era o pregador da justiça. Noé não ficou só construindo a arca. Nós não sabemos exatamente quantos anos levou para Noé construir a arca. Nós sabemos que pode ter durado até 100 anos. Pode ter feito em menos tempo, mas se for desde que começou, falando de Noé, que tinha 500 anos, até o tempo que a arca foi construída, Noé tinha 600 anos, ele tinha 100 anos, podia ser que durou 100 anos, mas pode ter sido menos. Durante o tempo que ele construiu a arca, ele não ficou lá só construindo a arca. Noé fez algo ativamente. Ele se tornou o pregador da justiça. Ele se tornou o arauto da justiça. Quem que é o arauto? Todos os reis tinham um arauto, um apregoador, um proclamador. O rei tinha algo para proclamar para o povo, um edital, uma declaração para o povo. Então vinha o arauto, tocava a corneta e gritava para o povo ouvir. Noé foi o arauto da justiça. Quem que é a igreja hoje? Hoje à tarde na palavra para a Europa eu falei bastante sobre isso. Hoje a igreja é a coluna e o baluarte da verdade. Hoje a igreja é o arauto da verdade e da justiça. O que o mundo prega hoje é a injustiça. O que o mundo tem hoje são mentiras.
Hoje na igreja nós não adulteramos a palavra de Deus, mas nós manifestamos a verdade. Em tudo que nós falamos, não estamos aqui falando coisas humanas, nem o evangelho da prosperidade, nem autoajuda. Uma das características das nossas pregações, da nossa palavra, é que a nossa palavra está sempre cheia de versículos, porque baseamos a nossa pregação na palavra de Deus. É o que Deus quer falar para mim e para você. Noé foi o arauto da justiça. Esse é o seu papel hoje. Nós precisamos dizer, o mundo está sendo contaminado com o vírus da iniquidade. Venham tomar a vacina. Tem uma vacina para você. Os comportores dinâmicos, os 300 comportores dinâmicos que saem, nem todos saem todos no mesmo dia. Às vezes os irmãos viajam, às vezes tem situações de doença e assim por diante. Então 200 e pouco funcionam todos os dias. E a média tem sido mais de 8.000 livros por dia. Com talvez 20, 30 mil orações por dia. 20 mil, 30 doses de vacina por dia. Com os livros que são os reforços que eles levam para casa. Os nossos comportores dinâmicos são arautos da justiça. Você que fala o Senhor, leva o jave, leva um livro. Você que fala do Senhor para os seus familiares, para os seus amigos, para o açougueiro, para o atendente da farmácia. Aonde você vai, você prega o evangelho, você fala de Jesus, você é um arauto da justiça. O mundo hoje precisa ouvir a palavra da verdade. O mundo hoje precisa ouvir a palavra da justiça. Hoje à tarde nós falamos sobre acolher o amor da verdade para ser salvo. O que vai nos salvar é a verdade. O que vai nos salvar é um viver de justiça. A noiva do Senhor está vestida de linho branco, finíssimo e puro, que são as justiças dos santos. Um viver justo, essa é a nossa roupa. E hoje nós valorizamos a palavra do Senhor. E queremos ter uma vida que faça a vontade de Deus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Fazer a vontade do Pai é ter uma vida, um viver de justiça.